Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, estamos começando mais um Sala de Imprensa, um videocast para falar de assuntos relacionados às mídias e ao jornalismo e seus desafios na atualidade. A conversa de hoje é sobre duas coisas que nos afetam diretamente: mediatização e discursos de ódio. Você sabe o que é mediatização? Sabe que ela está intimamente ligada à formação de crenças essas que abarcam também os discursos de ódio? Para entender esses conceitos e a relação que existe entre eles, convidamos Tarcísio de Sá Cardoso, que é professor da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, e é doutor em Tecnologias de Inteligência e Design Digital e mestre em Comunicação e Semiótica. Seja bem-vindo, Tarcísio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí eu acho que a gente vai bater um papo assim muito denso, mas ao mesmo tempo que vai despertar a curiosidade de todo mundo, porque é um assunto que está ali, né, no nosso dia a dia, mesmo que não tem nada a ver com a área de comunicação, tá nesse processo, né? E aí eu quero que você comece falando sobre o que é mediatização. Vamos começar pelo básico, né? Tá bom. Bom, mediatização é um termo razoavelmente recente na história das teorias da comunicação, mas que, assim, tem várias correntes, mas de um modo geral, todas elas tratam mais ou menos da influência dos meios de comunicação, né, das tecnologias de mediação na sociedade. E aí tem enfoques diferentes sobre essa relação, né, como as mídias influenciam a cultura e a sociedade, inclusive reconfigurando relações de instituições, relações, né, sociais de um modo geral, inclusive na própria história da mídia. Por exemplo, quando se tem mídias digitais, as mídias de massa se reconfiguram, se readaptam, né? Então, às vezes, é muito comum, por exemplo, em televisão, em programas de televisão, enfim, esportivo, jornalístico, aparecerem interações, né, dos internautas ou mensagens com hashtags, com, enfim, o que está circulando em uma mídia, afetando inclusive as outras mídias, né, mais tradicionais. Então, mas isso não só entre as mídias, mas também na sociedade, né, como se as instituições de educação, por exemplo, são ressignificadas, né, repensadas e adaptadas a partir da relação com a mídia também, né? Então, enfim, processos em todas as instituições, né? Acho que é um pouco isso que, em linhas gerais, é mediatização. Certo. E você falou de instituições, mas isso também envolve pessoas comuns, né? Pessoas como indivíduos, né? Que têm também seus comportamentos afetados, é isso? Pelas mídias. Você diria que hoje a maioria das nossas crenças, né, do que a gente acredita, do que a gente vê, nossas visões de mundo, elas são moldadas por esse processo de mediatização? Sim, mas eu acho que aí tem várias dimensões aí. Vamos tentar, veja, mídia, quando a gente fala de crença, né, ou opinião, ou imaginário, visão de mundo, né, a gente está falando de um universo que as pessoas percebem o mundo à sua volta, interpretam os fenômenos e a partir de sistemas de crença, né? Mas como é que elas formam esses sistemas de crença, né? Ou seja, como é que eu sei lá, um determinado posicionamento ideológico, um posicionamento em relação a políticas públicas, ou posicionamento mesmo em relação a questões e temas da sociedade, né? Essa formação do nosso sistema de crença, ela é feita por meios, né? Assim, é uma abordagem da mediatização, não pode desconsiderar os meios tecnológicos, né? Então, como essas informações circulam, né, nas mídias que eu utilizo, né, como essas informações circulam nas grandes mídias e indiretamente, né, acabam chegando pelas conversas do boca a boca também para o grande público, né? Então, é um pouco isso, é um pouco como que os meios influenciam exercem um papel aqui na formação do sistema de crenças. Essa é uma dimensão. Agora, eu gostaria de falar também de uma outra dimensão que não só os meios tecnológicos articulam, né, ideias e, enfim, signos, né, e mensagens
para pessoas. E com esse processo de mediação, né, e mediatização, que é um segundo, também tem uma outra interpretação de mediatização, esqueci de falar, vou complementar aqui agora, que é como se fosse um segundo nível de mediação. A gente já tinha as mediações dos meios de comunicação, quando essas mediações ganham uma segunda ordem, né, diz um autor, né, dois autores, né, Nick Coldry e Andreas Hepp, é que a gente tem a mediatização. Como seria essa mediação de segunda ordem? Seria, você tem já os meios de comunicação de massa mediando, pautando, né, por exemplo, o que as pessoas conversam num táxi, né, que não estão assistindo televisão, não estão ouvindo rádio necessariamente, mas você viu o que Lula falou, você viu o que, né, que amanhã vai chover, você viu que... Então, é um pouco... as mídias influenciam nas relações com as pessoas. Mas isso ainda vai para um segundo nível, porque no meio da conversa, a gente ainda acessa outras mídias e está em contato com outras coisas e checa as informações na hora. Sim. Então, esse segundo nível de mediação é que se chama também mediatização. Mas aí voltando, né, tem toda essa dimensão midiática e tecnológica, né, das várias mídias e dos vários tipos da ecologia pluralista dos meios de comunicação, né, mas também tem uma dimensão semiótica, porque a formação de crenças, né, e de visões de mundo, de opiniões, né, como a gente se relaciona com a sociedade, com o mundo à nossa volta, ela é o tempo inteiro mediada por signos no sentido de mensagens, né, significados, como que a gente, enfim, passa a crer ou passa a duvidar de alguma coisa, né, quando algo se mostra problemático ou quando algo se mostra curioso, né, e a gente vai atrás de quê? De signos, de novas informações, de novas mensagens, vai buscar aquelas informações para poder criar ou reconfigurar, né, ou adaptar, em certo sentido, nossos sistemas de crença. Então, o pensamento, né, diz o semioticista, né, o pai da semiótica Charles Peirce, o pensamento se dá em signos. Mesmo quando eu penso alguma coisa, eu já penso por meio penso representando, né? Então, existe uma mediação também do sentido, né, do significado, né, o pensamento é mediado, né, inclusive quando eu que estou pensando comigo mesmo, né, ainda assim é feito um processo de mediação, então é uma mediação no sentido amplo, né, digamos assim. É isso que eu acho que é um pouco complexo também para a gente entender, né, na semiótica, essa coisa do signo. Mas assim, eu quero levar essa conversa para esse lado de formação de crenças e até chegar no discurso de ódio, né? E aí, assim, tem uma coisa que eu sempre costumo ouvir muito, que as pessoas falam, eu assisto todos os jornais, eu leio todos os veículos de comunicação que eu tenho acesso, acesso vários sites de vieses diferentes, e aí eu tiro as minhas conclusões. Aí eu queria saber de você, assim, a gente consegue realmente tirar as próprias conclusões tendo acesso a diversos tipos de veículos com vieses diferentes, né, posicionamentos diferentes, ou isso é um equívoco? Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor, né, o que seria o equívoco, porque a gente pode estar falando de dimensões diferentes. Mas o Sodré, então, ele, a partir de Heidegger, ele coloca que o ser humano está no mundo, e no sentido do Dasein, do ser aí, do ser em um mundo, ele não está isolado, né? Então, o que seria, digamos assim, o mais oposto à comunicação, né, seria o isolamento, né? Vamos colocar assim, simplificadamente, né? O isolamento, mas como ninguém está isolado, a pessoa, quando ela emite ou formula a sua própria opinião, né, ela formula dentro de um contexto, dentro de um mundo, dentro de um universo de referências, entende? Então, é nesse sentido que eu fico tentando entender como seria uma própria opinião, né, se a gente está falando de algo estritamente sui generis, genuíno de um indivíduo, né? Eu fico como teórico da comunicação e semioticista, um pouco curioso para saber o que é que seria de uma ideia, né, sem as redes que formam essa ideia, sem as conexões, né? Mas é isso, quando eu pergunto isso é porque, assim, quando eu escuto, né, geralmente esse tipo de frase,
são pessoas que estão querendo dizer que não são influenciadas, né, pelos meios de comunicação. Entendi. Tipo, eu não assisto só veículos de direita, um exemplo. Eu não assisto só veículos de esquerda. Eu leio tudo e aí eu tiro as minhas conclusões. E aí, a minha pergunta é no sentido de que esses veículos, eles de fato, quando você junta, né, essas visões de mundo, você consegue ter uma visão do todo, ou você vai continuar vendo o fato sob um prisma muito limitado ali e vendo o que a mídia, né, a grande imprensa quer que a gente veja. Bom, aí tem uma questão mais clássica e uma questão mais contemporânea, né? Uma questão clássica que quando você tem acesso a mais de uma fonte, né? Mais de uma, de preferência, né? Isso que você mencionou de uma pluralidade de perspectivas ideológicas, né? Você tem essa pluralidade, ela seria benéfica, né, da perspectiva clássica. Por quê? Porque cada recorte, né, cada enquadramento, cada, né, forma de representar, de tematizar um determinado acontecimento no mundo, ela coloca um determinado viés. E não tem como, porque basta você enquadrar por aqui ou por aqui, você já enquadrou. Não tem como você, né, tipo, a teoria do espelho, uma teoria absoluta no jornalismo que acreditava que você pode representar a realidade, espelhar a realidade, né? E isso foi rapidamente colocado como, olha, não é bem assim, né? A gente coloca um enquadramento sobre a realidade, né? Uma notícia sobre um fato. Então, essa pluralidade, classicamente, sempre foi tratada como uma questão bastante benéfica, né? Então, quanto mais fontes, mais material para você poder comparar. Sim. E comparar, né, o que seria, digamos assim, a conclusão de um argumento, né? Em termos de lógica, em termos de... seria, digamos assim, aquilo que você é levado né, a crer, né, a aceitar, né? Se você admitiu as premissas, você aceita a conclusão, né? Uma forma assim do argumento de lógica informal, né? Mas, no entanto, essa pluralidade, ela contemporaneamente, ela assim, tipo, de que pluralidade estamos falando, né? Porque você vê, digamos assim, o que na sociedade se considera, né, posicionamentos ideológicos mais à esquerda, mais à direita e assim, né? Tipo, uma experiência assim bem, um paralelo bem tosco, assim, só para ilustrar. O que é a esquerda e direita no Brasil não é o que é a esquerda e direita nos Estados Unidos, por exemplo, né? Para eles, o que é esquerda e direita, para a gente seria centro e direita. E não tem um espaço na sociedade norte-americana, por exemplo, para ideias de esquerda, assim, né? Como a gente entende na Europa, no Brasil. Então, são perspectivas diferentes do que essa pluralidade, né? Qual é digamos assim, a dobradiça, né? A dobradiça abre e permite abrir até certo ponto. Né? Então, existem variações nesse espectro que, digamos, fica complicado a gente depois falar, eu tive acesso a informações dos amplos espectros e formei, então, uma opinião mais minha, né? Mas quais são os amplos espectros, uma vez que é sempre um recorte também, né? Na pluralidade, né? Então, dependendo do contexto que você vive, esse espectro, né, ele também vai variar bastante, né? Eu dei esse exemplo tosco só para ilustrar, né, Brasil e Estados Unidos, porque é diferente, assim, né? É uma coisa que a gente... Sim, então, assim, você acha que acessar diversos veículos de comunicação, buscar notícias sobre os mais diversos vieses, né, os mais diversos prismas, é uma forma de você conseguir esse olhar mais global sobre o fato? Ou você não acredita? Em princípio, deveria ser, né, um ideal, né? Agora, mas na prática, né, que é uma questão que a gente tem que ver cada caso, porque essa pluralidade, né, eu acho que fica um pouco claro se a gente colocar assim, a pluralidade, ela não garante uma, digamos assim, não é condição suficiente, né, para você concluir determinadas coisas com mais, digamos assim, afastamento, né, de ideias. Sim. Mas a pluralidade tem algo que, se o espectro é fechado demais, né, ele tem menos material para você depois elaborar, né, como conclusão de um argumento, né? Então, ela tem uma vantagem em relação, se você tivesse uma fonte apenas, né, e aquela fonte, a pessoa que se dedica, que fala, eu não
não assisto Rede Globo, ou eu não leio tal coisa, ou eu não... Né, a pessoa vai se limitando em termos de perspectivas de ideias diferentes, né, que ela pode absorver. Então, acho que existe sim uma diferença importante, idealmente, mas que não é suficiente para que a pessoa, então, possa formar uma opinião, digamos assim, um pouco mais descolada com suas convicções, porque aí é que está uma atividade, inclusive, que eu quero elogiar o seu trabalho aqui, né, na sala de imprensa, mas também de a gente refletir problemas de comunicação como um todo, né, porque é importante para a sociedade e para as pessoas de um modo geral entender que a formação de crenças, ela muitas vezes precisa, acho que de uma abertura, assim, né? Ou de uma abertura. Se a pessoa vê um programa refletindo questões de comunicação, né, de atualidade, ela talvez consiga ter uma abertura, uma perspectiva diferente de algo que ela já pensava de um jeito, ela pode ali, então, mudar, né? Então, o que eu acho? O jornalismo, o trabalho de jornalismo, eu falo hoje de um lugar da universidade também, que tem um certo prestígio de comunidade epistêmica, né? Que produz, né, informação, conhecimento, e eu acho que essas instituições, né, de comunicação, de educação, enfim, elas precisam o tempo inteiro renovar um pouco essa ideia de que o sujeito pode se descolar das suas próprias convicções, né? Sim. Então, é necessário, assim, ao conhecimento, né, que a pessoa não fique tão fixa, assim, num sistema de crenças limitado ou fechado, que ela tenha alguma abertura para o novo, né? Alguma abertura em algum sentido para algo acontecer e ela passar a conhecer mais, né? Sim, sim. A gente fez um programa falando sobre construção de discursos com Camila Oliver, que é sua colega, né? E ela falou disso, assim, que as pessoas, elas buscam se informar em veículos que vão reafirmar os valores delas. Então, assim, dificilmente elas vão buscar em outros locais, né? Em veículos que tenham uma oposição completa aos valores que ela já acredita, né? E isso é importante porque, assim, a gente está o tempo todo procurando reafirmar, né, aquilo que a gente já acha. Então, assim, você acha que isso é uma brecha importante para a gente acabar dando espaço mesmo para as fake news e para as... Porque, assim, eu estou buscando o que eu acredito. Não necessariamente é verdade, mas se amacia o meu ego, se amacia as minhas convicções, então isso já é meio caminho andado. Uhum. Talvez até mais de meio caminho. Um pouco além do meio caminho. Mas é porque tem umas questões, assim, a psicologia experimental já tinha sistematizado a ideia dos vieses cognitivos, né? Ou seja, a gente já tende a viés de confirmação, por exemplo, né? E confirmar uma crença. Então, se surgir uma notícia que me agrada, né? Que digamos assim, bate com o meu sistema de crenças, eu já vou tomar ela, assim, digamos assim, com um plus, assim, né? E já gostar, já colar, já compartilhar. Então, essa ideia do viés de confirmação, dos viés cognitivos de um modo geral, ela coloca como a mente humana é suscetível a cair nessas armadilhas de sistemas de crenças que reforçam, né, um sistema de crenças que não necessariamente significa um modo de compreender o mundo e de, enfim, talvez conhecer, que seja crítico, né, que seja capaz de validar ou invalidar ou verificar ou analisar. Então, o natural diria um filósofo, David Hume, né, não ser racional, né, em algumas dimensões que a gente esperaria racionalidade, né? Sim. Então, esse aspecto que já existia como traço humano que as fake news exploram um pouco, né, essa passionalidade, e aí que vem um pouco da discussão do ódio também, né? Não Sim. só né, das paixões assim de eu gosto, mas também de eu, né, repulso, exato. Eu quero entrar nessa questão de ódio, mas antes de passar para isso, eu queria só, você está falando aí, eu estou aqui tentando pegar exemplos práticos para a gente ilustrar isso que você está falando. E tem uma coisa que me toca muito, que é a questão do discurso da grande mídia em relação ao servidor público.
E assim, não importa qual emissora, qual lado político você vai buscar se informar sobre o serviço público. Todos eles têm a mesma ideia neoliberal de que o serviço público é um ônus para o Estado e que precisa acabar, né? E vendem a ideia de que o servidor público é um peso e tal. Então, é mais ou menos isso que você está falando, assim, de quando você fala de pluralidade, você tem pluralidade de veículos, mas em determinados aspectos elas meio que são uníssonas, né? Elas reproduzem um discurso que é conveniente. Então não adianta você estar ali bebendo de diversas fontes se, por exemplo, elas têm um acordo para falar do mesmo jeito sobre determinados assuntos. Isso é mais frequente do que o que a gente imagina ou é só em pontos isolados? O que você acha como analista? Bom, é uma pergunta para a sociedade aí. Eu acho que eu não consigo aqui responder em poucos minutos essa questão, a grande questão. As grandes questões Sim. continuam em aberto, né? Mas eu acho que isso acho que a gente consegue falar aqui, né? Tem pluralidades e pluralidades. Acho que essa é a questão, né? Tipo, se a gente está falando de uma pluralidade midiática, né? Num Brasil, por exemplo, que 7 grupos detêm, né, basicamente o poder de toda a comunicação de massa, né, do país, né? Então, a gente está falando de uma pluralidade que, né, tipo assim, não é tão plural assim, não é tão diferente assim, né? Então, é isso, é um pouco... Por isso que as discussões sobre regulamentação de mídia, às vezes, acontecem com esse caráter um pouco de luta, né? Olha, essa pluralidade não está representando a sociedade, né? Assim, então, é preciso ter alguma reflexão sobre qual pluralidade queremos, né? É mais nesse sentido. Então, é isso, tem espectros e espectros dessa pluralidade. Mas aí, sobre a questão do serviço público, né, eu acho que numa sociedade em que a mídia é privada, né, num sistema capitalista, um sistema econômico que enfatiza e destaca e promove, né, mídias como instituições privadas que visam lucro, que têm um certo tipo de modo de acontecer baseado na audiência, no sucesso de massa, então no retorno com anunciantes. Esse modelo, ele não digamos assim, não é exatamente o modelo do serviço público, né? Então, essa visão que acaba circulando, ela está dentro de né, digamos assim, uma esfera da sociedade que digamos assim, pensa de acordo com os seus próprios interesses também, né? Não. E é interessante porque, assim, vamos entrando agora na formação de crença mesmo, para a gente chegar no discurso de ódio. Como as pessoas, elas são contaminadas por essa visão, assim, que é muito midiática, é muito da grande mídia, você demonizar o servidor público. E eu percebo isso, como servidor, eu percebo como as pessoas têm ódio de servidor público. Né? E aí quando você pergunta, vocês são peso para o Estado, tem que acabar com isso, vocês são cheios de regalias, cheios de mamata. E aí quando você vai conversar com a pessoa, ela não tem ideia do que é estar dentro do serviço público. E aí, assim, né? Claro que isso, para mim, é um exemplo óbvio, assim, de como os meios de comunicação moldam as nossas crenças, né? Muita coisa do que a gente vê, muitas vezes a gente não tem nem contato. Mesma coisa do nosso imaginário aqui no Nordeste sobre o Amazonas, qual é? É muito formado pela mídia, né? Sobre a região Norte. E aí, como é que você chega no discurso de ódio, né? A partir disso aí. Tá, vamos tentar caminhar para lá. Mas uma coisa importante, eu acho, não sei se eu usaria a palavra moldam, mas existe uma grande influência dos meios de comunicação de massa, inclusive nessa formação de crenças que às vezes a gente olha assim e fala, caramba, quão absurdo é a pessoa dizer que servidor público é alguém que, né, atravanca aí o desenvolvimento do país. Ao contrário, o serviço público está, né, tipo, prestando serviço para o desenvolvimento do país, mas essas visões distorcidas, né, são ecoadas com muita voracidade por uma mentalidade um pouco dominante na nossa sociedade, bastante dominante na nossa sociedade,
de meritocracia, né? De tipo assim, você, como serviço público, você não está dentro de um sistema que você vai ser demitido facilmente, que o chefe em cima pode te mandar, mas esse sistema da meritocracia ele tem vários problemas e que as pessoas não, né? E as grandes mídias não circulam isso. Tá aí a Odebrecht, que não nos deixa mentir, né? O tanto de corrupção, porque as pessoas falam muito da corrupção no serviço público, né? O tanto de corrupção na Odebrecht, e mesmo assim as pessoas exaltam o sistema privado, né? De gerenciamento, né? Sim, aí... Ou seja, esse modo, né, de pensar, esse modo dominante, digamos assim, de valorizar o esforço individual e a hierarquia e o chefe e a produção de lucro e, né, essa lógica, digamos assim, da empresa privada, eu não acho que isso é ruim em si, mas eu acho que quando você coloca isso como dominante para a sociedade e a ponto de formar ou influenciar, né, opiniões tão, às vezes, distorcidas sobre cada uma dessas coisas e distorcidas a ponto de não questionar um e questionar o outro, né? Essa que é a questão também, né? Parcial, portanto, né? Assume e veste a camisa e começa a reproduzir. Eu acho que isso é problemático, né? Então, é um pouco de um trabalho, assim, hercúleo, de fazer uma pedagogia em outro sentido, só que o nosso, né, assim, o microfone, né, esse daqui é o microfone da Rede Globo, né, assim, é diferente, né, é um pouco desigual, assim, essa disputa, né, mas aí a questão do ódio, né, para a gente ir chegando um pouquinho numa dimensão da passionalidade, né, por exemplo, a Camila, né, que fala a partir da perspectiva semiótica também, uma colega de pesquisa do grupo, da rede de pesquisa semiótica e culturas da comunicação que a gente tem aqui, né, com outras instituições aqui da Bahia, UFBA, UNEB, UFRB, ela adota muito essa postura da semiótica greimasiana e ela então vê as coisas dentro de, digamos assim, produção de sentido, né? Sim. E aí ela coloca assim, né? Tipo, olha, existe uma dimensão da produção de sentido na semiótica greimasiana que é mais ligada à semiótica das paixões, né? Como é que se dá o ódio, a fidúcia, enfim, as dimensões da enunciação que fazem crer, né? Digamos assim, se você se apresenta para mim, né, como alguém cujo discurso é crível, né? A gente consegue, enfim, aceitar e partir a partir disso, né? Esse contrato implícito da comunicação, ele vai subsidiar, inclusive, formações passionais, né? Então, essa passionalidade, dentro da perspectiva da semiótica das paixões, ela já tem um campo aí de estudo, mas da perspectiva que eu estudo, um pouquinho diferente, né, porque a semiótica também é bastante plural, eu estudo mais a semiótica persiana de Charles Peirce do que greimasiana de Greimas. Ela é como se tivessem formas de pensar, né, que vão articular signos para produzir pensamentos, né, dentro de uma lógica. E essa abordagem, o Peirce tem uma frase que acho emblemática, né? O homem é um animal lógico imperfeito. Ou seja, a gente não vai produzir, tipo, se você der entradas A, igual você dá para o computador, vai produzir a saída C, porque ele vai seguir regras inferenciais de estrito sensu. Ao contrário, a gente é também movido por paixões, né? Então, justamente a tendência maior é o contrário da lógica dedutiva, né? Da lógica, digamos assim, plena, né? E essa passionalidade, ela é justamente aquilo que é explorado pelas redes de desinformação, porque as redes de desinformação, as engrenagens, né, elas estão o tempo inteiro querendo apresentar informações que às vezes não têm fundamento, assim, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né, só para ilustrar, porque aí a gente pode aprofundar. Sei lá,
supondo a cloroquina cura Covid, Sim, né? sim. Supondo. Um exemplo bem recente que aconteceu na pandemia no nosso país, né? Essa ideia, ela já está explorando assim, né? Um ímpeto passional das pessoas que viviam numa pandemia, numa condição de isolamento, numa condição de privação, numa condição de ameaça sanitária, né? E querendo superar isso, né? Vem uma mensagem que é implicitamente articulada como uma rede, porque o signo nunca é sozinho, né? O signo vem dentro de um contexto, né? O texto está num contexto. Então, ela vem associada com uma ideia que meio que valoriza olha, não é tudo isso que estão falando, a gente pode voltar à vida normal, e então cria um mundo, né? Uma promessa implícita que mexe muito com a passionalidade. Eu não Que quero... bate com os anseios de quem está em casa trancado, né? Exatamente. Sim. Então, é essa exploração da passionalidade que fomenta, olha, tá vendo, cloroquina, tá aí, ó, resolveu, vamos pra rua logo, vamos passar. E uma coisa interessante que você está falando, eu me lembrei na época do caso Damares, né, quando ela denunciou na igreja a exploração sexual do Marajó, enfim. E eu lembro que o que muitas lideranças de esquerda, muitos expoentes de esquerda sempre questionavam era a legitimidade daquela denúncia dentro de uma igreja feita por uma pessoa que era autoridade, né? Que podia fazer muito mais do que aquilo, do que ficar ali impressionando as pessoas dentro de uma igreja. E o que vinha de lá, rebatendo os argumentos, né, da direita, é como você pode ser tão frio em relação à pedofilia, em relação à exploração sexual. Quer dizer, a gente falava de uma coisa, eu já me colocando no lugar, mas a esquerda falava de uma coisa e a direita vinha rebater com outra coisa que não tinha nada a ver e que não era o foco da conversa. Entendeu? Então isso é explorar a paixão. É isso? Com certeza, isso é explorar, a gente chama em lógica informal, retórica, né, de um argumento que vai o tempo inteiro, um pseudo-argumento, né? Uma falácia que vai o tempo inteiro deslocar um pouco o objeto sem dizer, né? Que está deslocando, né? Então é um pouco esse tipo de estratégia retórica, né? Do tipo, você é a favor da pedofilia? E tipo, sim, e mexe com a paixão, é isso, mexe com a paixão das pessoas, porque ninguém é a favor, né? É isso, então, como é que a gente chega aí, a partir disso, né? Nesse discurso de ódio, assim, esse fomento do discurso de ódio, né? Ele interessa a quem? Assim, quem ganha mais com isso? Porque entre o baixo clero, que é a grande maioria da população, as pessoas só fazem brigar, né? Mas você tem aí meios... Eu diria, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas eu diria que os veículos de comunicação profissionais, eles não estimulam esse discurso de ódio. O que você acha? Sim ou não? Assim, eu acho que é um pouco complicado você dizer os meios não estimulam ou os meios estimulam, né? Acho que mas a gente... acho que eu concordo que tem de um modo geral, né? Um pouco de... Não está sendo fomentado o ódio, pelo menos não na intensidade, na velocidade, na voracidade que acontece nas redes digitais, né? Os meios de massa, acho que acontece um pouco mais mediado por editores, por processo, então não está ali fomentando diretamente. Mas, no entanto, tem ali também um enquadramento, né? Um posicionamento, e às vezes a gente vê jornalistas em grandes redes falarem coisas do tipo, que absurdo essa violência na cidade, é por isso que o cidadão vai lá e bate mesmo, porque ninguém aguenta mais e tal, e tal, e tal. Então o jornalista incentiva isso e ganha fama com isso. Sim, né? E produz aí, eu não vou mencionar nomes aqui, mas a gente conheceu jornalistas, né, bastante nesse perfil. Então, isso não é exatamente assim, não é tão... evidente quanto o caso da Damares e a circulação disso nas mídias digitais, né? Que absurdo, pedofilia, tal, e fake news do Padre Júlio, enfim, uma série de questões que a gente vê que você fala, nossa, tipo assim, a pessoa perdeu noção do ridículo, né? No jornalista, na grande rede, é um pouco mais tímido, mas acontece, é isso, né? Você está estimulando o ódio, você está, né, tipo assim, deixando ali aflorar não só
as suas ideias, mas também reforçando algumas ideias que são de paixões odiosas, né, na sociedade, né, e estimulando as pessoas, inclusive, a fazer justiça com as próprias mãos, sim, a falar isso, né, então existem nos dois mundos, né, mas eu concordo que é mais mediado e, portanto, é menos intenso, talvez, né, na mídia maior do que nos meios digitais, porque ali no digital, geralmente, inclusive algumas características, né, das pesquisas de desinformação, fake news, pós-verdade e tal, que já sistematizaram características assim, né, digamos assim, discursivas das mensagens e tem muito um senso de urgência, tem muito um senso de tipo, olha, urgente, tal, compartilhem, e tem sempre uma denúncia de um absurdo, e ali né, vão se passando posições que são muitas vezes com apelo passional, né? Por isso que esses ódios são reforçados. Agora, isso interessa a quem, né? A questão, né? Isso interessa... Vou colocar aqui o Sodré para dialogar, que na verdade é uma grande autoridade, né, na comunicação no Brasil. Ele coloca da seguinte forma: o ódio, ele tem, assim, apesar de, historicamente, né, o iluminismo, os ideais de racionalidade, fosse uma superação dessa, digamos assim, essa dimensão passional, vamos, né, partir para uma racionalidade, o debate vai acontecer, então as ideias vencedoras serão simplesmente as ideias que naquele momento são as melhores. Enfim, todo o ideal do progresso iluminista foi meio que escondendo algumas coisas da paixão odiosa, né? das paixões, do amor e do ódio. E o Sodré coloca amor e ódio como você pode alimentar amor e ódio, né? Então, como que a gente faz para alimentar um e outro, né? E principalmente, como que o ódio ele então visto, né, em contraponto com o iluminismo, né, ele seria aquilo que vai promover a desintegração social. Não estamos promovendo o bem coletivo, que seria racional e tal, se a gente estiver fomentando o ódio. Né, ele vai promover a desagregação social. Só que o Sodré atenta para um fato que o ódio também promove a agregação social. Porque as pessoas, especialmente a partir do conceito de biosmidiático, que ele elabora, que é um modo de vida com as mídias, né? As pessoas formam comunidades virtuais, né? Comunidades de pessoas, inclusive remotamente localizadas, mas que estão ali solidários com causas e interesses em comum. Então, o ódio é fomentado e é agregador, ele cria comunidades, ele cria vínculos, né, para pessoas que reforçam esse sistema de ódio. Então, é um negócio muito perigoso, porque existe uma tecnologia à disposição que conecta pessoas, né, que promove teorias da conspiração, paixões odiosas e, enfim, promovem ideias, né, bastante pouco racionais, né, para comparar assim com o ideal do iluminismo, mas que elas se reforçam justamente por conta desse biosmidiático, dessa forma de vida com as redes que são pautadas nas relações de interesse também, né? A gente, às vezes, os termos que aparecem, né, o Bauman dizia que a amizade do Facebook não é amizade. Por quê? Porque a amizade no Facebook você adiciona, tá, um clique de você criar uma nova relação. Então, a pessoa faz 500 amigos em um dia, e ele não faz, o próprio Bauman, né? 500 amigos na vida inteira dele. 90 anos de idade, não sei, ele vai fazer, e acho que é uma história de vida inteira que a pessoa não faz tantas amizades assim. E, principalmente, não silencia e quebra os vínculos com a mesma facilidade. Porque a questão é a facilidade de você vincular, né, que as redes promovem, e a facilidade maior ainda de desvincular. Falou coisa que eu não gostei e silencio. Tá um clique, entende? Tipo, eu não quero ouvir.
Sim. Falou coisa demais aqui que eu não quero ouvir, pronto, silencio. Então a mídia propicia tudo isso. Então é uma ferramenta que você fala assim, caramba, a pessoa faz o que ela quiser com aquilo, e inclusive se articulando com pessoas que dão instruções sobre isso, né? Tipo, sobre silenciamento, sobre isolamento, sobre câmaras de eco. Então um reforço ali nas bolhas epistêmicas de ideias que é mais do mesmo, que ecoam, né? Assim, essa câmara de eco que vai reforçando ali, por isso que a gente vê em momentos como eleições, que a gente vai ter eleições esse ano aqui, né? Os ânimos muito aflorados e às vezes discursos que você fala assim, caramba, como é que surgiu um comentário como esse? Sim, Tipo, de onde surgiu essa pessoa? Porque ela está ali numa bolha, né? Falando coisas que para ela são muito comuns, todo mundo está sabendo, na verdade não está sabendo, porque ela está na bolha dela. O que passa na sua bolha, eu nunca vou saber, porque eu não estou nela. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, que é, hoje em dia a gente percebe muito essa questão da guerra de narrativas. Você tem um fato acontecendo ali e você tem diversas interpretações disputando para ver quem é que está falando a verdade sobre aquele fato, né? E aí, assim, muitas vezes a gente fica confuso, a gente vê a guerra mesmo, Palestina e Israel. É uma coisa que ultimamente tem aflorado os nervos das pessoas assim, de um jeito que eu fico me perguntando, não que não seja importante, é extremamente importante você se inteirar e discutir sobre isso, mas eu fico perguntando se isso não está exagerado demais, sendo que a gente tem uma realidade extremamente difícil e cheia de problemas aqui no Brasil, e a gente deixa de discutir isso para estar falando sobre a guerra que a gente nem entende direito. Muitas vezes o nosso conhecimento sobre essa guerra é muito superficial e a gente está indo muito em cima do que os meios de comunicação trazem, né? A grande mídia de massa. Existe muito abertamente essa guerra de narrativas. Se você assistir a cobertura da guerra Israel e Palestina na Globo hoje e assistir na Record, você vai ver que eles estão falando de coisas, da mesma coisa, mas de formas completamente diferentes, cada um puxando para um lado, né? E aí, como é que o cidadão comum, que não tá ligado assim, nessas coisas de comunicação, que não entende muito e tal, como ele pode meio que se blindar dessa guerra, né? E tentar buscar o fato, digamos assim, mais fidedigno, né? Olha, é uma pergunta extremamente complexa. Eu vou pedir licença para fazer uma exposição razoável, assim. Não vou fazer muito longa, mas vou precisar de algum tempo aqui. Primeiro, a questão para falar de disputa de narrativas, né? Você também menciona uma dimensão que é a da factualidade e da verdade, né? Então, Sim. Como é que o cidadão vai conseguir formar uma opinião mais próxima do fato, da verdade, uma vez que as mediações são superficiais, às vezes, tendenciosas, enquadramentos e tal, e a gente também está um pouco mais distante geograficamente, né? Então, uma dimensão da factualidade eu acho que importante da gente retomar esse ponto aqui, porque da perspectiva semiótica, fato não é exatamente algo que, digamos assim, é criação, né? Tipo assim, não existe fato, não existe verdade, né? Da semiótica persiana, da semiótica gremasiana, de outras semióticas seria diferente. Camila falou da pós-verdade. Então, aí é um debate enorme entre as correntes, né? Existe uma dimensão, porque é como se tivesse o signo triádico do Peirce, ele tem uma dimensão das qualidades, né? Digamos assim, é aquilo que o signo representa por ter qualidades, por associar, sei lá, se eu tenho uma forma da nuvem de tal jeito, já me lembra tal coisa, né? Um cachorro e tal. Então, esse é o aspecto qualitativo do signo. Mas também tem um aspecto indicial do signo, né? Um aspecto que aquele signo serve como vestígio, né? Tipo, se tem uma pegada aqui, essa pegada não surgiu do nada assim, puf. Alguém deixou, alguém pisou ali, alguém passou por ali, então tem uma marca ali. Essa dimensão, ela é uma dimensão, né, de secundidade, de um segundo, uma presença implícita de um segundo que está ali. Essa dimensão é fundamental para a questão da factualidade, porque você tem que ir atrás dos indícios, você tem que ir atrás daquilo, para poder reconstruir, né, no melhor que você puder, no seu momento mais terceiridade, que seria a representação, né, a interpretação, a representação, reconstruir
um determinado conjunto de eventos que, digamos assim, faz jus àquela série de factualidades, ou de indícios, melhor dizendo, de indícios, né, que reportam algum fato. Então, uma vez que a gente tem essas três dimensões, né, das qualidades, dos indícios e das representações, a gente precisa, acho que o trabalho do jornalista, o trabalho das mediações é fazer jus a todas essas dimensões e não, digamos assim, seletivamente apresentar uns fatos, alguns indícios, né, algumas manifestações e não outros, né? Ou seletivamente, né, apresentar, né? E aí é impossível, é um trabalho assim, eu estou falando dessa dimensão, daqui a pouco eu vou falar da outra dimensão, que é difícil você representar as coisas sem um enquadramento necessário, né, daquela posição que você o seu sistema de crenças prévio, né? Então, como é que a representação vai ser mais completa, né, no melhor que ela puder, né? E nenhuma representação vai ser completa, né? Mas fazer jus às dimensões daquilo que está sendo representado, do objeto do signo que a gente chama, né? Então, essa é uma dimensão importante. Mas agora tem outra dimensão da disputa de narrativa, que veja, tem uma teoria, né, da mediatização, que ela é baseada nessa fenomenologia, que é basicamente dizer assim, o mundo à nossa volta, né, tem uma espécie de realidades, né, realidades mediadas e construídas, né? O mundo do nosso bairro, da nossa cidade, né, enfim, sei lá, a garagem, né, para quem faz serviço de oficina e é mecânico, né, interessa mais para ele do que o que está acontecendo na guerra né, em Israel e Palestina. Ou seja, tem uma certa realidade predominante, né, e uma realidade mais afastada, digamos assim, né, mais rarefeita, né, tem um núcleo e uma periferia dessa compreensão de realidade. Então, uma vez que as pessoas estão no mundo e estão situadas, sempre vai existir essa gradação de realidade. Isso faz com que os elementos que pertencem ao mundo, né, digamos assim, se a pessoa busca informações, se ela vai atrás e se ela recebe, né, por meios, né, digitais e massivos e, enfim, impressos, informações sobre o elemento que está na periferia, ela começa a encurtar um pouco, aproximar, né? Aqueles elementos que estão acontecendo lá na guerra me interessam, eu quero me interessar, eu quero, né, descobrir mais. Então ela começa a formar essa rede, e aí vem a dimensão da disputa de narrativas. Eu vou formar essa rede como, né? Existem, digamos assim, grupos na sociedade que estão interessados na guerra na Palestina e Israel, porque, especialmente, digamos assim, enquadrando aqueles fenômenos para obter, né, digamos assim, um certo tipo de coesão, né, dentro do seu grupo localmente. Então, tem interesses locais de você fomentar uma determinada interpretação da guerra, né, de injustiçamento de determinados grupos, né, às vezes ligados a grupos religiosos. Então, a gente tem esse enquadramento que é tendencioso e se a pessoa, nos grupos dela, na sua fenomenologia mais imediata, no seu mundo imediato, está o tempo inteiro ali associado com pessoas que estão dizendo esse é o canal, né? Ela não vai ter menos possibilidade da pluralidade. E ela vai ter mais, né, talvez, incentivo para receber e para visualizar o que acontece naquela guerra por um determinado canal, né, que é necessariamente enviesado, que é necessariamente parcial. Então, esse enquadramento, né, ele vai, dependendo dos interesses, dos grupos que as pessoas estão, vão ser mais, digamos assim, menos plurais ou mais ou menos plurais, né? Então, é nesse sentido que a disputa de narrativa, eu acho que ela
ela acontece, me parece. Esse é o terreno em que aí, né, tipo, aí não é só Rede Globo e Record, mas é também a comunidade evangélica, né, a comunidade, enfim. Com certeza. É isso, eu tenho até que me refazer o que eu disse, porque assim, ficou parecendo que a gente não deve se preocupar com isso. Não é isso. É que a gente tem problemas muito sérios aqui, muito graves acontecendo, e muitas dessas pessoas que estão fervorosamente defendendo Palestina e Israel, não brigam por esses problemas, estão muito mais interessados numa coisa que está lá longe, que não está afetando elas. E aí você falou de uma coisa muito importante, que existem grupos que estão fomentando isso por interesses outros, né, políticos, religiosos, enfim, que é isso que está muito mais, pelo menos eu percebo mais, né, visível. Então, assim, pelo que você está falando, então, não tem muito como a gente fugir disso, né, dessa guerra de narrativas, porque isso vai muito de encontro ao que você falou sobre viés de confirmação, que a gente vai sempre buscar, porque isso é da nossa psicologia. Não tem como fugir disso, então? Não, eu acredito que tem como fugir. Como fugir, então? Fala essa fórmula mágica. Então, fórmula mágica não vai ter. Eu acredito, mas o Eduardo Galeano tem uma frase, né, que em uma passagem narrativa, que a utopia é o horizonte. Você, né, dá 2 passos na direção e ele dá 2 passos para lá, né? Então, quando que você vai chegar lá? Talvez nunca. Aí ele fala, mas então para que serve a utopia? Justamente para isso, para te fazer caminhar. Então eu preciso acreditar, né, num ideal, né, é um pouco idealista falar assim, de que a gente pode, né, criar meios para lidar melhor com a disputa de narrativas. Então, mas só que eu não sou também pouco realista a ponto de achar que esses meios são simples, são fáceis de a gente conseguir, de a gente, faça isso que resolve o problema da disputa de narrativa. Não é tão assim. Acho que hoje o que eu acredito mais, né, um pouco nessa fase da minha vida, pode ser que eu repense isso, na educação. Assim, eu acredito que existe a formação de espírito crítico, ela não acontece, digamos assim, espontaneamente, né, senão por um processo que eu acredito, falando um pouco do lugar da ciência, né, mas isso também vale para o jornalismo, né, a educomunicação também que a gente faz né, com o trabalho brilhante que você faz aqui na sala de imprensa, que permitir com que as pessoas tenham acesso a informações, a interpretações, não só informações, mas interpretações de mundo, e com isso fomentar um pouco mais de espírito crítico. Então, do ponto de vista da ciência, o que seria ruim seria, digamos assim, né, alguém que se interessa, que começa a estudar, que começa já com o seu sistema de crenças fechado. Então, sim, esse é o ruim, assim, porque a pessoa não tem possibilidade de aprender. Então, qual é a possibilidade, né, da gente lidar melhor com as disputas de narrativas? Eu acho que conhecendo mais, aprendendo mais, então tornando a consciência um pouco mais aberta, porosa, e menos dentro de bolhas de reforço de convicções, justamente para que a gente possa descolar o sujeito das suas convicções pessoais. Então, se a gente conseguir descolar, né, e a gente caminhar rumo a um conhecimento o tempo inteiro provisório e em busca de melhora na compreensão de mundo, eu acho que a gente tem como ideal esse fim. Então, eu sei que isso é falar, bom, eu acredito na educação e tal, acredito na ciência, acredito no jornalismo, nas instituições epistêmicas, né, que promovem assim uma reflexão razoavelmente, né, crítica, filosófica, enfim, sociológicas. Eu acho que a gente está, digamos assim, colocando um lugar aqui importante, porque essas instituições do conhecimento, inclusive na cultura de hoje, estão sob questionamento, né? O movimento woke, exatamente. Mas é isso que eu ia dizer, não é à toa, né? Não é à toa, não é à toa. Né? Por isso que elas estão sendo atacadas, porque elas oferecem essa ameaça, né? Agora, Tarcísio, eu queria que a gente trouxesse uma espécie de ilustração para a nossa conversa, né? E assim, eu selecionei alguns fatos que marcaram a história do Brasil, né? E gostaria que você falasse o que você achou de mais relevante nesses fatos, né? Na cobertura desses fatos, na cobertura midiática,
quando eles aconteceram, né, em termos de mediatização e de formação de crenças, tá? A gente vai falando um a um aqui e aí você vai discorrendo. O primeiro fato que eu quero trazer é o assassinato de Marielle Franco em 2018. Né? O que você achou de mais interessante ali para ilustrar essa conversa que a gente teve, né, de mediatização e de formação de crenças nesse fato? Tá bom. A cobertura, quando a gente fala cobertura midiática, eu só queria destacar um ponto aqui, e aí já vou puxar para o exemplo do assassinato de Marielle Franco. Existe uma cobertura midiática, digamos assim, da grande mídia, e existe uma cobertura, digamos assim, midiática nas mídias digitais, nas comunidades, exatamente. Inclusive, no caso de Marielle Franco, foi emblemático que quando teve o assassinato e o corpo da Marielle ainda estava no carro, foi circulada uma fake news sobre a relação, suposta relação que ela tinha com o traficante, né? Então, assim, tipo, é impossível você desvincular, quer dizer, não é impossível, mas fica muito difícil de você não associar a produção dessa fake news com a encomenda do assassinato, porque como é que a fake news circulou, né, tipo, enquanto o corpo ainda estava no carro? Isso significa que ela já foi preparada antes, né? Então, é um processo, digamos assim, de cobertura midiática, em certo sentido, que já tensionou ali. E era uma fake news, assim, a sorte e que ficou, assim, grosseiro é porque foi um esdrúxulo, assim, uma fake news esdrúxula, porque não faz o menor sentido associar a Marielle com o traficante, ainda mais, né, ela sendo lésbica, né, e ela tendo uma relação que todo mundo sabia qual era, né, enfim, aberta nisso. Mas é isso, é uma cobertura midiática. Mas aí, do ponto de vista da grande mídia, tem, assim, acho que o caso Marielle teve uma repercussão, né, desde que aconteceu, inclusive continua tendo até hoje, né, que ganhou proporções inimagináveis, assim, né, acho que jornais da França, jornais do mundo inteiro repercutindo e, tipo, era uma vereadora de uma cidade do Brasil, né, então não era assim... sei lá, uma rainha da Inglaterra e tal. Então, mas repercutiu. Por quê, né? E aí que é uma questão. Esse caso, ele mostra e ele enfatiza, eu acho, um interesse enorme para perceber o que está acontecendo, especialmente com o contexto da política, da violência, né, da milícia no Rio de Janeiro. Ele articula elementos ali, especialmente um assassinato de uma defensora dos direitos humanos, né? Então, acho que ele é um caso que despertou muito interesse, né? E a cobertura midiática foi um pouco, assim, reflexo disso, né? Então, cada hora surgiram mais, e aí as interpretações e os tensionamentos, saiu uma cobertura midiática, e aí os grupos nas redes recortam, né, dessa cobertura fragmentos que interessam às suas narrativas, né, seus reforços também. Então a disputa de narrativa se dá tanto no nível das coberturas midiáticas em si, umas tensionando mais assim, outras mais assado, com determinados enquadramentos, mas também nas reinterpretações desses fatos, né, nas suas comunidades, nos seus grupos, né, que uma coisa interessante aí, né, que é justamente o caso de tipo, ela era negra e por isso, né, foi assassinada, ela era lésbica e por isso foi assassinada. Acho que tem mais coisa envolvida que algumas reinterpretações às vezes não mostram, né, ou enfatizam mas então acho que é um pouco nessa pluralidade. Não sei se deu para entender um pouco ou se ficou mais... Agora, tem uma coisa interessante, porque assim, desde o dia que ela foi assassinada, surgiram diversas narrativas, né, para esse assassinato. A primeira, essa que você acabou de falar, que era, ela morreu porque era mulher, porque era negra, porque era lésbica, e aí foi assassinada porque, né, incomodou o sistema e tal. Veio essa narrativa de que ela era namorada, acho que era Marcinho VP, né, de que ela era... Tá. Aí depois veio, ao longo da investigação foram surgindo diversas narrativas, né? Porque o crime dela está intimamente ligado com Bolsonaro, a família Bolsonaro.
né? Provavelmente eles têm alguma coisa a ver com isso, tá? Isso foi uma outra narrativa. Aí depois apareceu, por último, a delação do Rony Lessa, que foi o que atirou, né? E que provavelmente o mandante não tem nada a ver com a família Bolsonaro, foi um vereador lá do Rio de Janeiro, não vereador não, hoje ele está protegido por um cargo, né, do Tribunal de Contas, e que o interesse era mandar um recado para Marcelo Freixo. Então você tem essas diversas narrativas, mas até hoje você tem pessoas que acreditam, não, Marielle Franco, aquela que era namorada de Marcinho VP, como que você explica, né? Mesmo tendo todas as informações sido vinculadas depois, ainda tem gente que acredita nisso. Aquela que era envolvida com milícia, ela morreu pelos próprios parceiros dela. Eu já ouvi gente falar isso. Morreu pelos próprios parceiros dela ali. Isso é tão absurdo, né? Mas é real. As pessoas, eu acho que assim, Tem a ver com o discurso de ódio também, isso, com o viés de confirmação. Tudo bem você querer acreditar, mas isso já foi desmentido em várias instâncias há muito tempo, e você continua nesse discurso. Tem uma coisa que na psicologia experimental também se estuda, que é o efeito, se sistematizou e se colocou esse nome, efeito Dunning-Kruger, que a pessoa, quanto menos ela sabe, mas ela acha que sabe. Sim. Ou seja, é uma espécie de arrogância, né, que a pessoa tem e ela dobra a aposta. Então, tipo assim, se você fala assim, com certeza a pessoa já tem essa crença, essa convicção forte, né? Com certeza ela estava envolvida com a milícia, ela é companheira do Marcinho VP, tá aqui a fake news e tal. Aí surge um monte de, né, tipo assim, outras informações, inclusive evidenciando que a foto que foi circulada na fake news de que ela era esposa do namorado do Marcinho VP, a foto que usaram para falar Marielle e aqui ele sentado no colo, tal, ela sentada no colo, não era ela, tipo, era uma outra mulher. Outra pessoa, e as pessoas não... Inclusive era loura. Tipo assim, é um negócio assim que... Mas aí você fala assim, gente, como é que você está reforçando uma narrativa que claramente já foi desmentida, né? Só que aí a pessoa fala, não, aí ela dobra a aposta. Então o efeito Dunning-Kruger é bem interessante porque mostra assim, tipo, tem um outro exemplo clássico de teoria da conspiração que é, tipo, supondo tem um livro lá que é do Michael Butter que ele ilustra isso. Tinha uma comunidade que acreditava nos extraterrestres e que eles viriam e acabariam com a Terra no dia tal, e que até aquele dia era preciso, né, tipo, sei lá, vamos supor, vender as coisas para poder dar dinheiro para fomentar uma comunicação e tal. E aí eu sei que no dia seguinte, pessoas, né, se dispuseram, foram para lá fazer as orações ou sei lá, e de repente no dia seguinte não acontece. Então o Michael Butter ilustra assim, tipo, o momento da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é outra expressão importante aqui, né? O que significa isso? Significa você tem uma crença tão forte que na hora que não acontece aquilo, você fica assim sem saber lidar, mas agora eu não sei lidar, o mundo ia acabar, os alienígenas estavam para chegar, a gente sabia que eles iam chegar e não acabou, e não chegou, e agora, né? Tipo, o que é que aconteceu? E para lidar com isso, o que foi, digamos assim, descoberto, é que as pessoas, elas tendem a fazer o malabarismo maior que seja para dar conta do seu sistema de crença anterior. É mais trabalhoso, mas é mais o caminho que mais pessoas fazem para dar conta do seu sistema, para arrumar uma explicação. Foi a nosso trabalho na véspera que fez com que eles desistissem de invadir, sabe? Tipo assim, para sustentar aquela versão. Então é nesse nível, assim. Então é um pouco isso que acontece no caso da Marielle Franco. As pessoas querem sustentar aquela versão. E esse querer, essa paixão é muito forte, né? E é política também. Exatamente. Agora um outro fato.
Assim, isso que você está descrevendo aí sobre essa dissonância cognitiva tem muito a ver com isso que a gente vai falar agora, que é o 8 de janeiro de 2023, né? Que para muitos, para a maioria, né, foi um atentado, mas tem muita gente que sustenta que ali foi uma manifestação pacífica, que estava cheia de infiltrados para descredibilizar a manifestação e que cometeram aqueles crimes, mesmo os próprios militantes mais, digamos assim, mais empolgados, tendo gravado a si próprios, depredando, né, e lideranças, né, do movimento, se entregando ali nas redes sociais, e as pessoas negando, né, não, ali foi esquerda infiltrada, foi petista infiltrada, enfim. O que você achou de mais interessante assim, nesse fato e na forma como as pessoas entenderam ele, como a mídia mostrou? Olha, acho que é um fato que chocou todo mundo, né? Eu acho que 8 de janeiro é difícil assim, você caracterizar o que foi, porque ele é assim, depois que aconteceu, muitas pessoas falavam, já era previsto, já dava para saber, os sinais estavam aí, vocês aqui não estavam percebendo. Só que isso é depois, né? Na hora que estava ali, claro, a gente sabe que tem um contexto delicado ali, né? De uma parte do eleitorado, uma parte da população que estava insatisfeita, que achou que ia, né, ser vencedora e não foi, né? E aí questionaram as eleições, questionaram aquilo outro, e tem a ver, inclusive, com o que está acontecendo hoje também com a questão da investigação sobre o golpe, né? Mas, enfim, de todo modo, as pessoas começaram a partir e ir para quartéis e de repente, né, fazer... E quando as caravanas chegaram em Brasília, que a polícia, né, as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, eu acho que fica um pouco difícil você sustentar uma versão de que foram os infiltrados, assim, né? Então, os infiltrados de esquerda iriam para lá para poder fazer uma coisa que podia, inclusive, beneficiar o adversário político deles, né? É uma narrativa que parece que não tem uma sustentação nas próprias premissas, né, do argumento. Então, a conclusão é isso, é a ideia que você chega a partir de um encadeamento de premissas, né? Então, o argumento é a passagem disso para aquilo. Então, essa conclusão, ela é um pouco problemática, assim, né? Ela não se sustenta, né, com as próprias premissas. Mas, no caso das narrativas, digamos assim, das pessoas que começaram foram para lá e gravaram a si próprias destruindo, né? Fizeram vídeos e falaram, Xandão, vou te pegar e tal, vou quebrar mesmo. Essas pessoas criaram provas contra eles. Então, tipo assim, por que um infiltrado iria criar prova contra ela, né? Então, não eram infiltrados, assim, né? Eram pessoas que, a não ser que, enfim, tenha outros fatos que não estão sendo mostrados, mas ao que tudo mostra, né, essas narrativas de que foram os infiltrados e tal, elas não parecem que encontram nas próprias premissas do argumento uma sustentação válida. De todo modo, na hora que acontece posteriormente, né, a quebradeira, ao que aconteceu, enfim, e que a polícia, né, identifica e que a justiça depois vai julgar e começa a prender, né, aí você está tratando, né, de crimes e de julgamentos, não está tratando exatamente do fato, mas está tratando do que aconteceu ali e que está sendo aqui, né, a justiça está colocando aqui uma penalidade, né, ou seja... Então, aí vem um outro discurso que se reforça nesse momento de, tipo assim, anistia, não, calma aí, não trata aqueles como bandidos, né? Porque bandido é o outro, bandido né? Então tem sempre a justiça está prendendo pessoas de bem, né? Mães de família, pais de família. Aí eu lembro até de uma senhora, uma senhorinha, nossa, né? Todo mundo, uma senhorinha presa, e essa senhora tinha ligação com o tráfico da cidade dela, né? Nossa! Então, assim, diversas narrativas ao longo dos desdobramentos dos fatos
foram surgindo, né, desse 8 de janeiro. E aí veio essa guerra mesmo. Para mim ficou muito explícito com esse 8 de janeiro que existe uma guerra de narrativas mesmo ali. Sabe, um lado dizendo foi atentado, o outro lado dizendo não existiu, depredação de patrimônio, não fomos nós que fizemos isso, tal. Enfim. E para finalizar, a gente tem um fato recente aqui, né? O presidente Lula, ele fez uma comparação entre a ação de Israel na faixa de Gaza e o Holocausto. E essa comparação dele gerou um pedido de impeachment por parte dos parlamentares e toda uma repercussão midiática nisso aí. E aí, como é que você viu esse fato, né? Do ponto de vista da mediatização? Isso, do ponto de vista da mediatização desse fato, eu acho que ele repercutiu bastante, né? Assim, foi muito... tiveram muitas coberturas, né, nas grandes mídias do mundo inteiro, inclusive, não só do Brasil, e também nas mídias digitais. E aí esses tensionamentos, né, essas disputas de narrativa que acho que o delicado assim, é que a gente tem tanta pluralidade que dentro de um mesmo campo ideológico, né, digamos assim, campo progressista, você tem ali uma divergência muito grande e pessoas que estão dispostas, né, a falar, olha, tipo, o que ele falou foi errado, né? Outras pessoas dispostas a falar, o que ele falou foi certo, né? E as pessoas dentro do mesmo campo, né, gerando ali uma divergência enorme. Então a disputa de narrativas, ela se dá em todos os níveis, inclusive nos subníveis, né? É delicado porque parece que, em certo sentido, aí também não se sustenta, né? Tipo assim, os argumentos, olha, a gente, tipo, dentro desse campo progressista, partilha de crenças comuns, né? Então, a gente entende as coisas mais ou menos desse jeito, a gente entende que, né, tipo assim, crime de guerra é abominável, que, né, atacar e matar inocentes, inclusive mulheres, crianças, que era um pouco o que Lula estava no discurso se referindo, né? Nossa, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um genocídio. E aí, na hora, ele usou isso, nunca aconteceu na história. Aliás, aí ele resolveu adicionar. Essa aqui foi a questão, né? E aí é uma questão se foi, digamos assim, intencional ou se aconteceu ali no momento, né? Mas o fato dele ter adicionado isso é que gerou toda a repercussão, né? Então, o discurso até ali e antes, né, desse momento, inclusive depois, foi um discurso que não só ele já deu, mas muita gente já deu. O problema foi a comparação com o Holocausto. Que ele não usou a palavra Holocausto, aí ele vai se justificar eternamente, né? Mas ele falou, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, e ele usou essa referência. Sim. Então, mas eu não usei a palavra Holocausto. Não interessa, você está se referindo a algo que, né, tipo assim, pragmaticamente, semioticamente, você está se referindo a isso, né? Não tem como negar. Né? Então, esses malabarismos para poder tentar dar conta depois de subsidiar, de que eu não falei, eu falei, eles são mais complicados, né? Mas, de todo modo, acho que o que mais me chamou a atenção foi essa dualidade dentro dos campos, dos subcampos que são comuns. Essas contradições é que eu acho que é indício de que algo no sistema de crença pode ser melhorado, né? Que está falho ali, que não está resolvido e que precisa refletir melhor sobre esse sistema de crenças para, de repente, se abrir ao novo e aprender alguma coisa e mudar. Essa é um pouco a perspectiva que, do modo como eu vejo as teorias da mediatização e da semiótica, podem ajudar as pessoas a desvincularem-se dos seus próprios sistemas de crenças e aprender e mudar, né, e pensar de formas diferentes, né? Acho que é um pouco nessa perspectiva. É isso, pronto. A gente vai chegando ao fim do nosso programa, assim, eu acho que foi um bate-papo que deu para elucidar, né, diversas questões, assim, deu para entender esse processo de mediatização, do quanto a gente tem o nosso sistema de crenças, como você falou, formados mesmo, né, eu acho que as pessoas têm até uma ideia disso, assim, mas eu acho que elas não têm a ideia do quanto isso é forte, né, no nosso dia a dia,
essa formação de crenças e de fomento a discursos de ódio. Então, obrigada, Tarcísio. Foi muito bom ter você aqui participando dessa conversa, desse bate-papo. Prazer é meu. E a gente também, né, tá sempre aqui de portas abertas. Se você quiser, tiver outra pesquisa, tiver outros materiais para trazer, que possam contribuir para esse debate, né? Esse debate que para mim é tão rico e é tão necessário também. A gente está aqui sempre de portas abertas para receber vocês. Você e outros estudiosos, né? Obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço inclusive o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Lembrando que se você deseja rever este programa ou assistir outras edições do Sala de Imprensa, é só acessar o nosso perfil no YouTube, o @TV e Rádio Câmara Salvador. Na TV Câmara, a gente se encontra toda quinta-feira às 13 horas no canal 12.3 da sua TV aberta e na Rádio Câmara, nosso encontro é toda sexta, também às 13 horas na 105,3 FM. Hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo Sala de Imprensa.